Melhores do ano 2023. Falta roupa, falta elegância, falta beca para poder anunciar aqui para vocês os melhores gadgets, os melhores produtos que a gente acha desse ano. Mas calmon, eu tô até com vergonha porque eu tô com uma blusa simples e tudo, mas faltou a beca, cara. Faltou o paletó, faltou a gravata. Cara, eu tô sem gravata. Eu ia falar isso, eu tô sem gravata e não é porque, tipo, não tô usando só. Eu nem tenho gravata. Eu literalmente não tenho roupa pra esse evento. Então vamos lá falar dos nossos gadgets, os nossos melhores do ano de 2023 aqui no Podia Ser um E-mail. Bora lá. Acho que vale só a gente explicar um pouquinho aqui como vai ser essa dinâmica, né, Calmon? Porque a gente testou bastante coisa ao longo do ano, a gente fez bastante vídeo ao longo do ano, então cabia aqui podia ser um e-mail awards, uns melhores do ano 2023, nas categorias que a gente acaba, comentando um pouco mais aqui no canal. Então a gente selecionou gadgets, monitor, PC, tablet, smartphone custo-benefício e o smartphone do ano como categorias aqui que a gente acha importante e que conversam com o conteúdo que a gente cria aqui no Podia Ser um E-mail, né? Sim, exatamente. E tem algumas coisas que a gente vai falar aqui também que ainda não passaram pelo canal, ou não é um assunto que a gente aborda tanto assim, como por exemplo o smartphone, mas a gente acredita que... A gente acredita não, na verdade todo mundo sabe que o smartphone hoje também é um item que ajuda na sua produtividade, né? Então, por que não falar sobre? Por que não falar sobre o que a gente acompanha, sobre o que a gente consegue pegar na mão e ter uma experiência sobre o que a gente achou melhor no ano, né? Perfeito, perfeito. Então vamos lá começar a nossa lista de melhores do ano e a gente vai começar com o gadget mais legal lançado em 2023. Na verdade, explica aí, Calmon, começa aí e aí você faz a sua explicação. Então, o meu gadget, na verdade, é um gadget que já está no mercado há muito tempo e ele só é atualizado de vez em quando, né? Mas rolou uma atualização dele em 2023. Eu já falei aqui no canal também desse gadget, que é o Kindle, a 11ª geração do Kindle, que para mim teve duas coisas muito legais, assim. Primeiro que ele chegou com mais armazenamento, né? Então antes, se você tinha modelos começando em 8 GB, agora você tem até 16 GB, se eu não me engano, que ele começa, que aí, cara, o de 8 GB já dá para uma quantidade bastante boa de livros. Estamos falando de e-book, afinal de contas, né? E PDFs no máximo. Exatamente, mas assim, para pessoas realmente que consomem muito, estão sempre lendo alguma coisa, 16 GB ele, cara, já é ótimo. Mas para mim, assim, o que eu adoro é a nova entrada USB-C. Porque o que eu tenho aqui, inclusive eu tô até mostrando aqui na câmera agora, o que eu tenho é a 10ª geração e ainda tem uma entrada micro USB, eu acho. Acho que essa é micro USB. Cara, isso em 2023, assim, tem um carregador aqui em casa e tal, não é que eu não carregue ele, mas, ter um carregador só pra ele é chato, sabe? Eu acho que a gente tá numa época já que vale a pena você ter apenas um carregador, um tipo de entrada pra tudo. Então, é verdade. Pra mim foi o que é o que eu mais gosto. É um gadget realmente que eu uso muito e gosto pra caramba. Tô sempre com ele lendo antes de dormir e tal. E, bateria incrível. Adoro. Sensacional. Bom, o meu primeiro gadget, a minha primeira seleção para essa lista foi um fone de ouvido. Desculpem aí, mas eu tive que trazer um fone de ouvido aqui para a lista porque, na verdade, eu trouxe 2 fones de ouvido, mas de categorias diferentes, e o primeiro deles é o Galaxy Buds FE. Eu escolhi esse fone de ouvido porque ele foi lançado agora em 2023, mas eu queria mesmo ter incluído o Galaxy Buds 2 Pro, que é o que eu uso todos os dias. Mas, como eu não posso roubar na lista, na regra que a gente mesmo fez, eu vou trazer aqui o Galaxy Buds FE porque eu acho que traz um conjunto de custo-benefício muito interessante para quem busca um fone de ouvido intra-auricular e quer comprar no Brasil. E mais ainda, se você tem um Galaxy, se você tem um smartphone da Samsung e quer aproveitar um pouco mais de como funciona todo o ecossistema e tudo mais, esse fone de ouvido acaba atendendo a vários quesitos muito legais.
Por exemplo, tem a troca inteligente de devices, sei lá, você está conectado no computador, seu smartphone toca, ele já faz esse switch automático, né? Ele já faz essa troca automática. É bonitinho, é confortável, a ANC funciona muito bem. A bateria também é muito boa, a bateria dele realmente aguenta muito bem, assim, o dia todo de uso. A minha única ressalva para ele é para quem gosta de usar um fone de ouvido para atividade física, porque o Galaxy Buds FE não tem uma resistência IPX4, por exemplo, tem IPX2, o que para pessoas que ficam suando muito durante o exercício, que é o meu caso, por exemplo, acaba sendo um ponto de atenção, assim, não é o ideal. Coisa que, por exemplo, o Galaxy Buds 2 Pro atende super bem, porque ele tem IPX7, então se você quiser tomar banho com ele, você pode. Mas entra aqui na minha lista de melhores do ano, porque o Buds FE é um fone de ouvido super confortável, com um som muito bom e ainda tem os benefícios do ecossistema. Poxa, eu adorei esse fone de ouvido de verdade e por isso eu coloquei ele aqui na minha lista também. Agora que você começou a falar de ecossistema, cara, eu acredito que a gente ainda vai falar de ecossistema algumas vezes aqui nesse vídeo de hoje, porque onde a Samsung brilha, né? E em relação ao Buds FE, eu não usei ele direto, mas eu cheguei a testar ele por poucos dias, sabe? O que eu uso mesmo, o meu fone diariamente, é o Buds Pro, só que o primeiro. E o que você falou realmente de quem faz exercício, pra mim é o mais gritante entre a primeira e a segunda geração, né? Porque a primeira geração realmente cai muito da orelha. Muito. E é algo que me incomoda bastante. A segunda, eu acho que por conta do acabamento dele, porque o som é praticamente idêntico, tá, gente? O som não muda de uma geração para outra. Só que trouxe, na segunda geração, ele trouxe um acabamento mais emborrachado que aí sim eu achei muito melhor para quem faz exercício. Ele realmente não cai. E eu sinto que o FE ele conseguiu trazer o melhor dos dois mundos, assim. Ele não é inteiro fosco emborrachado, que nem a segunda geração, mas ele traz aquela espécie de anteninha, né? Aquela orelha para encaixar melhor na orelha, que eu concordo com você, não é perfeito, mas, cara, eu já achei bem melhor do que a primeira geração, que é a que eu tenho, é a que eu uso e eu sei que toda hora eu tenho que ficar mexendo na orelha, sabe? Bom, o seu segundo gadget, qual é aí, Calmon? O que você selecionou aí para poder ser o próximo item da sua lista? Então, André, agora eu quero falar de um monitor que já apareceu aqui no canal também, teve um vídeo de setup, eu vou deixar linkado aqui embaixo, que esse monitor aparece, é um monitor muito interessante, que é o LG Ergo Dual Up, de 28 polegadas. Então, é um monitor muito diferente, né, do normal. Cara, diferentaço, assim, mas é diferente de um jeito bom, assim, pelo menos eu adorei ele. Inclusive, lá no estúdio não é sempre que ele é usado, às vezes ele fica no cantinho, eu quero muito cantar ali no ouvido do Bruno para ver se eu consigo colocar ele na minha mesa. Porque muito bom. A gente tá falando de um monitor vertical, tá? A proporção dele é 16:18, não é 16:9, que é a mais comum do mercado. E isso equivale a duas telas 4K, uma em cima da outra. Então ele tem essa proporção diferentona, só que, cara, cabe muita coisa nele. Muita coisa nele. E aí ele ainda tem aquilo, a qualidade de tela também, de monitores da LG, né? Tipo, alcança 98% do DCI-P3, tem HDR10. Cara, é um senhor monitor, assim, é muito bom mesmo. E ainda traz uma entrada USB-C, que aí você consegue transformar ele numa espécie de hub também, porque ele tem as entradas normais dele, mas a USB-C você consegue, com um cabo só USB-C, você liga direto no notebook, ele transmite imagem, transmite som e tá carregando o notebook também. Cara, fica mega organizado no setup, né? E sem falar que é um monitor de uma linha de uma fabricante que é muito conhecida pela qualidade de imagem, né? A LG domina aí, ou sei lá, entre monitores para profissionais e tal, esses prosumers, né, esses consumidores mais profissionais, a LG tem uma presença muito forte, então muito legal ver esse monitor aqui também. Muito bom. Sim, é realmente legal, eu gosto demais dele. O meu próximo item é também um fone, mas é um fone diferente, porque eu tô falando agora de um headset que foi lançado esse ano, que é o Cuba Disco Bluetooth.
É a sonoridade que a gente já conhece do Cuba Disco, inclusive estou mostrando ele aqui na tela para vocês darem uma olhada agora, mas esse aqui é o Cuba Disco padrão. O lançamento desse ano, muito relacionado com o headset e assim, relacionado com qualidade sonora, com pessoas que vão querer um pouco mais de atenção nesse detalhe aí da qualidade sonora, eu vou recomendar o Cuba Disco Bluetooth, porque foi um projeto muito bem sucedido entre a Cuba, pelo que a gente acompanha, né? O processo de desenvolvimento do produto, o processo de chegada até os consumidores, então foi muito legal de acompanhar isso pelas redes sociais da Cuba. E, poxa, é um produto maravilhoso. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro a linha da Cuba, eu adoro o Cuba Disco. O Disco 1 e o Disco 2 são fones para mim belíssimos, porque mistura esse ar de tecnologia com esse ar de clássico, né, que tem uma madeira, então tipo assim, o arco é de madeira, um negócio muito diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né, de produtos de tecnologia, fone com bateria legal, com conforto legal, mas mais do que isso, qualidade sonora, sabe? Então se você está em busca de um fone de ouvido para, sei lá, ser o seu fone de ouvido de referência, se você fica muitas horas usando o seu fone de ouvido ao longo do dia e quer esse negócio um pouco melhor, né, uma qualidade sonora melhor, Cuba Disco Bluetooth entra muito bem nesse quesito aqui. Sem falar que o lance da modularidade me ganhou desde o primeiro momento que eu vi a linha da Cuba, né? O disco sendo lançado pela Cuba. Porque, sei lá, estragou um falante, você troca só o falante que quebrou. Estragou um cabo, você troca só o cabo. Quebrou o arco do seu fone de ouvido, você troca só o arco. Você não precisa comprar um fone de ouvido completo. Então, isso aí é muito legal. É uma característica muito bacana que eu vejo sendo... Não é que eu vejo sendo explorado por pouca gente, mas poucas marcas dão essa atenção assim aos produtos que elas lançam. Então fica aqui a minha recomendação do fone, do headset do ano, o Cuba Disco Bluetooth. É um senhor headset mesmo, né? E assim, pode falar o que for da Cuba, mas eu nunca vi uma pessoa na internet querendo saber se realmente é ruim, assim. Todo mundo fala bem, sabe? Todo mundo em relação à qualidade. Eu nunca vi uma pessoa falando em relação à qualidade, sabe? E os caras são brasileiros, né? Então, só por isso já deveria ter 50 pontos aqui de frente de qualquer outro. Mas é uma indústria brasileira. O designer por trás, o cara que desenvolveu o produto é brasileiro. Então, nossa, muito bom, muito bom. Legal demais. Calmon, seu próximo produto é um computador. Fale mais dele. Sim, para ser mais específico, é um notebook. É o Galaxy Book 3 Ultra, que também passou aqui pelo canal recentemente. Cara, é até difícil eu expressar o quanto que esse notebook é potente, sabe? A gente está falando de um notebook com uma placa de vídeo dedicada, uma RTX 4050, que, assim, para você que não tá muito por dentro disso, é basicamente um computador inteiro num hardware minúsculo. E minúsculo que eu digo assim, para um notebook, sim, ele é grande. Inclusive eu vou falar ainda sobre isso. Mas se a gente comparar com desktop, por exemplo, o meu desktop em casa, não chega com o poder de fogo que esse notebook tem, entende? Cara, absurdo, né? Assim, eu passei alguns dias com ele, tá? A princípio eu até achava que eu iria ficar mais tempo, só que pro meu tipo de uso específico, acabou me incomodando só por conta do peso. Por quê? Ele não é tão pesado quanto o notebook gamer, longe disso. Mas eu, como estou sempre de mochila na rua e às vezes eu vou pro Rio visitar meus pais e tal, eu preciso levar notebook e ficar digitando, esse tipo de coisa, como as minhas duas principais demandas é uma boa experiência de digitação e algo leve, então acaba que mais ou menos essas 500, 600 gramas aí de diferença do Mac que eu usava antes, eu acabei sentindo. Então agora eu até tô indo talvez ainda para outro modelo e tal, mas fora isso, cara, se você que tá assistindo tem um trabalho que você realmente só fica em casa, você tem um estilo de vida que você não precisa colocar toda hora o notebook na mochila e sair andando, cara, é incrível, assim, eu adoro ele, adoro. E olha, tem a tela OLED também, maravilhosa, 3K. Putz. Nossa, é ótimo, é realmente bom. O que mais chama atenção é que eles mantiveram características de um notebook gamer poderoso e tudo mais, sem parecer gamer. Então sim, isso pra mim ele é me super ganha elegante. muito.
Poxa, e tem uma RTX 4050, tem processador i7, tem, cara, 32 GB de RAM. Olha só. E sem ter um pouquinho de LED RGB, o que pra mim é muito bom. Que é um ponto muito positivo, assim. Sim. Cara, eu acho ele um notebook sensacional, assim. Beleza, o preço é salgado, tá? A gente tá falando de um notebook aqui beirando os 10 mil reais, às vezes até um pouco mais do que isso. Mas pelo que ele entrega, sabe? Ele realmente não é qualquer notebook que você encontra por aí, sabe? Perfeito. Fora o que a gente já tinha comentado antes da experiência de ecossistema que a Samsung traz, né? Ele é um Galaxy. Então, você consegue ter funções com ele e com o celular Galaxy e com o próprio Buds FE que a gente comentou antes, que algum tipo de funções que você não teria com outros aparelhos de outras marcas, entendeu? Bom, vamos entrar agora em outra categoria de produtos e eu vou começar falando aqui do Tab S9 Plus, o Galaxy Tab S9 Plus, que foi a minha escolha entre os tablets lançados esse ano. Por que eu gostei tanto dele? E aí não é nenhuma justificativa do Tab S9 Plus como assim, sendo ele exatamente, mas porque a Samsung trouxe no kit, assim, a canetinha, a S Pen e a capa teclado, que é um negócio exclusivo para o Brasil. Então todo mundo que comprou um S9 Plus tem obrigatoriamente na caixa a capa teclado, o que forma um kit muito interessante. Sem falar nisso, falando um pouco do hardware mesmo, tem a tela incrível de Dynamic AMOLED 2X, que é uma tecnologia muito já presente em outros dispositivos da Samsung, que é excelente. Tem um processador mais novo, tem câmeras legais, apesar de eu não usar câmera em tablet, mas assim, é um gadget muito interessante e num kit muito interessante. Então isso acaba sendo muito vantajoso. Cara, eu concordo total com você. E a linha Tab S9 esse ano é um caso à parte também, porque ela trouxe muito modelo, né? Tipo, a gente tem o Tab S9, me corrija aqui se eu esquecer algum. A gente tem o Tab S9, a gente tem o S9 Plus, o S9 FE e o S9 FE Plus, é isso? E ainda tem o S9 Ultra, que é o superior ao S9 Plus, mas aí é só uma questão de tela mesmo. Caramba, é muito modelo. E é legal também, assim, é curioso a gente olhar que a gente, né, eu disse, a gente ia falar muito de ecossistema hoje. Não só agora a linha Galaxy principal existe um ecossistema para isso, né? Tipo, agora existe também um ecossistema inteiro FE. A gente tem um Tab FE, a gente tem um Buds FE, a gente tem celulares FE, sabe? Então, eu não duvidaria nada se viesse por aí nos próximos anos aí um smartwatch FE também, quem sabe? Poxa, com certeza. Eu também acho que isso vai colar, apesar de que a linha Galaxy Watch já tem 2 modelos e eles caem bastante de preço após o lançamento, né? Mas cabe aí, né? Um Galaxy FE, imagina? Sei lá, talvez eles foquem em ser mais duráveis e aí a construção é mais robusta. Não sei. Construção mais robusta eu não sei exatamente porque acaba sendo caro, né? Que seria a proposta, por exemplo, o que rolou com o S5 Ultra. Verdade, né? verdade. Então, enfim. Mas não sei, vamos ver. Talvez eles foquem, tipo, tem as mesmas funcionalidades do que os modelos principais, só que com uma construção, quem topa pagar por uma construção um pouco mais simples, sabe? Talvez não com a mesma qualidade de vidro que os principais têm. Enfim, algo assim, sabe? E aí a gente entra nas 2 categorias finais aqui do nosso Melhores do Ano 2023 e a gente começa falando de smartphone. Smartphone, custo-benefício do ano. Cara, tá parecendo que a Samsung pagou aqui pra gente uma baita de uma propaganda, mas não é, né, cara? É verdade, é verdade. No smartphone custo-benefício do ano, a gente escolheu o Galaxy A54, olha só. Sim, cara, porque, assim, primeira coisa, né? Eu tenho que dar um disclaimer aqui. O Galaxy A54 foi um smartphone que eu tive contato esse ano, mas eu não fiquei usando durante dias a fio, tá bom? Então eu tenho que dar esse disclaimer. Mas eu confesso que particularmente aqui, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu já gosto muito da linha A. Desde o A52, porque a minha mãe, ela tem um A52, ela comprou na época que foi lançado, e eu já achava um celular ótimo, assim, porque a linha A, ela é aquela linha que ela é muito prática. Eu acho que prática é a palavra,
sabe? Você é aquele smartphone que, assim, não é pro usuário que é, tipo, heavy user, sabe? Não é para aquele usuário também que não faz questão de ter nada, só WhatsApp. Tipo, ela entrega um pouquinho de tudo, entrega um negócio bem feito, um negócio redondinho, sabe? Então você pega as câmeras do A54, são câmeras satisfatórias, sabe? Ele entrega um gerenciamento de bateria satisfatório. Não é nada fora da curva, mas é algo que como é que eu posso dizer? Que funciona, sabe? É isso, Sim, eu até sim. perdi a palavra aqui, mas é algo que funciona dentro daquele ecossistema. Vale lembrar também que o A54 é o primeiro da linha A que já tem o Nightography, que antes só estava presente também na linha S, né, nos Galaxy S. Então, Perfeito. cara, é isso, assim, é um celular que tem a minha extrema simpatia, entende? Muito bom, muito bom. E, assim, é um smartphone que segue a linha de design da linha S23, né, que foi lançada no início do ano, então isso acaba puxando todo o design da linha também. É bonitinho, tem cores diferentes, então acaba sendo um conjunto muito legal. E quando a gente está falando do custo-benefício, não necessariamente é o smartphone mais barato, mas é o que consegue atrelar, o que consegue vincular os melhores benefícios pelo preço pago. Sim, então, exatamente. assim, muito bom, cara. Uma belíssima escolha, assim. Porque muito bom. Eu vejo muita gente também, por exemplo, comparando ele com o S21 FE, de fato é muito parecido. Inclusive o S21 FE ele tem até um processador mais potente, mas ele é mais atualizado, né? Pelo que a gente está falando, a gente escolheu aparelhos desse ano. Então ele é mais atualizado, querendo ou não, ele vai continuar sendo atualizado por mais tempo. E a gente sabe que hoje em dia a Samsung ela já consegue, até nos equipamentos intermediários, ela consegue entregar uma boa experiência, entregar atualizações por mais tempo. Então, hoje a gente não tem mais aquele medo de, tipo, eu tô comprando um smartphone intermediário hoje e daqui a 2 anos ele vai estar uma carroça, sabe? Então, eu acredito que o A54 ele realmente consegue ter uma durabilidade maior. E voltando até rapidinho, tipo, por que a gente também falou do Tab, da linha Tab nos tablets? Porque, assim, não é que não saíram outros tablets, mas eu acho que a gente entra no mesmo ponto, sabe? São tablets que a gente sabe que duram mais, que são vendidos no Brasil, né? Porque, por exemplo, existe a linha da Xiaomi também, o Mi Pad, que, cara, são ótimos tablets, mas assim, com a coisa toda que a gente passou pelo remessa conforme e tudo mais, tipo, é muito mais complicado, entendeu? De você ter acesso. Então, sim, eu acho que esse também é um motivo pelo qual a maioria das coisas que a gente está falando hoje aqui acabam sendo da Samsung. Porque é a presença que mais tem... É a marca que mais tem presença no Brasil. Perfeito. Bom, e para fechar a nossa lista aqui de melhores do ano, o smartphone do ano. E aí, de novo, a Samsung aqui, mas agora com o Galaxy S23 Ultra. Eu escolhi esse smartphone como sendo o melhor do ano aqui, a gente escolheu junto, porque é o que traz o que mais poderoso você pode encontrar hoje no smartphone quando a gente fala de smartphones lançados e vendidos no Brasil oficialmente. Chegou aí depois o iPhone 15, o 15 Pro, e assim, são igualmente legais, igualmente muito bons também, mas o lance do 15 Pro não traz talvez a mesma, essa sensação de coisa diferente que o S23 e o S22, né, também trouxeram quando a Samsung trouxe essa linha Ultra para o mercado. E eu falo muito isso porque o iPhone 15, o 15 Pro Max, 15 Pro e 15 Pro Max, na verdade, trouxeram novidades muito interessantes, inclusive o USB-C, a possibilidade de você gravar vídeo em altíssima qualidade direto para o SSD. Isso é muito legal, isso é muito bacana de verdade. Mas o que a Samsung traz no S23 Ultra, com aquela lente de zoom periscópica, com a tela gigante e maravilhosa, com a canetinha já embutida no produto, cara, isso para mim faz com que ele seja o smartphone do ano. E agora, mais pro final do ano, a gente viu promoção, tipo na Black Friday, abaixo de, sei lá, não sei, 40% abaixo do valor oficial dele, o que é o valor de lançamento dele, na verdade. Então, assim, eu não tenho dúvidas que o S23 Ultra é o smartphone do ano, mesmo comparando ele com o iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max,
que chegaram aí mais pro final do ano. Vamos ver o que a Samsung traz agora no S24 Ultra, porque os rumores já dão conta aí de smartphone feito em titânio para poder brigar diretamente aí com o que a Apple trouxe nos 15 Pro e 15 Pro Max, e aí sim vai ser tipo o embate mais interessante, né, entre essas duas gerações. Mas o S23 Ultra, pra mim, foi o smartphone do ano. E olha que eu nem falei dos dobráveis, né? Inclusive, pode fazer seu adendo aí, Calmon. Exatamente, o adendo é justamente sobre isso. No primeiro semestre, se eu não me engano, a gente teve ainda o lançamento do Z Fold 5, que se a gente compara com o Z Fold 4, na verdade, ele não trouxe grandes evoluções, tá? São realmente celulares muito, muito, muito próximos. Só que eu acredito até que também pela proposta aqui do nosso canal, o Z Fold, ele é um modelo de celular que ele conversa muito com a nossa proposta aqui de produtividade e falar sobre aplicativos e tal, e rotina. E DeX. E DeX, pois é. A gente nem falou disso, a gente falou de ecossistema da Samsung aqui várias vezes e a gente nem citou o DeX. É verdade. Mas ainda tem isso, né? Então, assim, eu gostaria muito, Samsung, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, manda um Fold pra gente, porque a gente quer produzir conteúdo com Fold sobre produtividade, entendeu? Bora testar um Fold 5 aí, né? Exatamente, a gente sabe que esses celulares top de linha, eles já vão abrir qualquer aplicativo da loja do Google, entendeu? A gente sabe que em relação a desempenho não vai deixar nada a desejar. O ponto é como que a gente consegue extrair funcionalidade no dia a dia, sabe? Eu acho que o Fold, ele é também um modelo que, assim, eu também concordo com você, o celular do ano é o S23 Ultra, mas o Fold, ele é um celular que, para o que a gente fala, para o assunto que a gente trata aqui no canal, pelo menos é o que me deixa bastante empolgado, assim, com a proposta, entende? Total. Bom, acho que a gente consegue evidenciar isso na nossa fala, de que quando a gente escolhe esses produtos... E poxa, de novo, gente, não é que a gente, sei lá, não que a gente tenha recebido patrocínio da Samsung. E se a gente tivesse recebido, a gente ia falar e ia ser muito grato por isso. Sim. Mas é porque, de fato, a gente fala muito o lance do ecossistema, de ser... um canal que traz novidades, e que traz novidades não somente, mas que traz dicas para quem está usando e que quer ser mais produtivo, quer tirar o máximo de proveito dos equipamentos que usa. E aí seria incoerente, por exemplo, a gente falar que o Book 3 Ultra, por exemplo, é um computador excelente, um notebook excelente, o tablet é excelente também, mas aí a gente deixa de fora, por exemplo, o Buds FE, o Buds 2 Pro, o Buds Pro que o Calmon comentou e o S23 Ultra, por exemplo. Porque não faz sentido. Sabe? A Apple, por exemplo, ainda não tem um ecossistema tão redondo quando a gente fala de outros equipamentos. É claro, a gente não vai negar aqui que o MacBook com um iPad e um iPhone são excelentes. É excelente, a gente fala isso nos vídeos também. Mas a gente tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, né? Exato. A gente fala e tá tudo bem, a gente fala e quando é bom mesmo. Mas o lance é que a gente escolheu aí os melhores do ano e pra gente, na nossa opinião, esses são os melhores do ano. E aí fica o convite pra vocês, quais são os melhores do ano pra vocês? Porque essas aqui são as nossas opiniões e, por favor, agora a gente quer ouvir a opinião de vocês, né, Calmon? Sim, e para ouvir a opinião de vocês têm que comentar aqui embaixo e também, por favor, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilha, ajuda demais a gente, demais mesmo. Perfeito. Com isso, acho que a gente finaliza agora. Já finalizou aí perfeitamente o vídeo. Sim. Não, e lembra também, né? Tipo, para tudo que a gente tá falando aqui, vai ter link na descrição, caso você queira dar uma olhada. É isso aí. Bom, esse aqui é o último vídeo do ano. 2024 a gente vai voltar com muito mais. Então, boas festas. Feliz ano novo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado da nossa lista aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Feliz ano novo. Então, tchau. Calma. Tchau. Eu falei feliz ano novo.